Só o amor de Deus para nos manter em pé. Esse é um tempo de a gente ser despertado. Nós precisamos ser despertados a perceber as bondades do Senhor, as bondades de Deus. Nesse tempo que eu só ouço, você só ouve notícias ruins, a gente só ouve falar de doença, de morte, mas eu não posso esquecer que Deus é bom. Declara isso agora. Você é convidado a declarar isso com o cântico que nós vamos cantar. Ah, se não fosse teu amor. Vamos louvar ao Senhor juntos? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, enfermidade, quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu tinha tudo pra perder, mas tu estavas lá. Maior é aquele que há em mim do que no mundo está. Ele sarou minhas feridas e me fez acreditar que ainda existe salvação. Pra perder, mas tu estavas lá. Maior é aquele que há em mim do que no mundo está. Ele sarou minhas feridas e me fez acreditar que ainda existe salvação. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Foi na cruz, foi na cruz, onde humilharam o inocente, o homem chamado Jesus. Foi na cruz, dura cruz, onde humilharam o inocente, o homem chamado Jesus.
Jesus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Oremos, irmãos. Senhor, se não fosse o teu amor, o que seria de nós? O que seria de mim? Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos criou, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é presente. Nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, para o nosso bem e em nosso favor. Nós nos dobramos para reconhecer que só o Senhor é Deus. E o fazemos porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar e nos trouxe a única possibilidade de salvação. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos que abram vossas Bíblias no livro de João, do apóstolo João, capítulo 14, versículos 16 a 31, para que façamos a leitura da Palavra de Deus e possamos meditar nela também, após um momento de súplica e intercessão. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis do que eu vá para meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós criais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levanta-vos, vamos-nos daqui. Bendito seja a leitura da Santa Palavra de Deus. Amém. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração
sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, minha alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, sem Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção, e a fé te pede o sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, e a fé te pede o sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, seu Isaac deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-me sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer subir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, seu Isaac deitar-me sobre as pedras no altar. Irmão, minha irmã, nós começamos mais uma semana. Eu tenho visto e falado com muita gente entediada, desanimada, cansada. Outros estão com seus nervos, suas emoções em frangalhos. E meu convite para você nessa hora é para que você deposite o seu coração e a sua mente no altar de Deus, no altar do Senhor. Deixa Ele ministrar o seu coração.
A gente precisa de renovação. E por isso Paulo nos exortou dizendo, você há de se lembrar lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai, ore, fale com Deus nessa hora, se lembrando dessa verdade. Vamos orar? Senhor, nós precisamos de uma renovação que vem de Ti. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e por isso queremos pedir que o Senhor afofe o leito do doente, renove as forças daqueles que estão cuidando de doentes, que o Senhor possa, Senhor, renovar o espírito daqueles que em quarentena como estamos, a gente chega a um ponto que desanima, mas Deus traz mudança, transformação e renovação da nossa mente. Ajuda-nos a passar por esse tempo entendendo que o Senhor tem um propósito. Ajuda-nos a esperar em Ti. Também, Senhor, nos lembramos dos enfermos. Abençoa-os, Senhor. Livra-os do mal. Abençoa a ciência, Senhor, aqueles que o Senhor tem separado para a pesquisa, que possam encontrar um caminho para minorar o mal que graça no mundo inteiro. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, e vamos ler os versículos 9 e 10. Diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma leitura rápida, distorcida desse texto pode trazer uma interpretação equivocada, como se Deus quisesse troca material da nossa parte para que Ele nos abençoe. O que não é verdade. O que Deus quer de nós é que o adoremos em espírito e em verdade, que a gente devolva para Ele o que a gente tem de melhor, um pouco do que a gente tem de melhor. Tudo o que temos e tudo o que somos pertence ao Senhor. E é isso que Ele deseja de nós. É esse tipo de honra que o Senhor quer de nós. E é nesse intuito que eu te convido, meu irmão, a participar desse momento de entrega de dízimos e ofertas. Aproveite essa oportunidade. Os dados da igreja, os dados bancários estão aparecendo na tela e você poderá fazer a sua contribuição de acordo com o seu coração. Lembrando também que esse momento é o momento dos membros da Igreja Presbiteriana de Botafogo. No entanto, se você não pertence à nossa comunidade e quiser participar desse momento, o faça em total liberdade. Façamos isso e que Deus continue nos abençoando. Os olhos do Senhor estão permanentemente sobre nós. Isso nos conforta, isso nos dá segurança e força para passarmos por provações e por problemas como esse agora, em cada uma das suas casas, mas certos de que Deus está conosco em todo o tempo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é outro.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, fiel Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de poder te entregar dízimos e ofertas, Pai. Um pouco do muito que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe estes recursos para a melhor manutenção da Tua casa, divulgação da Tua palavra na Igreja Presbiteriana de Botafogo, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e discernimento para aqueles que irão manusear esses recursos para a nossa casa. Pedimos também que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, mesmo diante dessa calamidade que temos passado, e que o Senhor continue nos protegendo cada dia mais. Fica conosco, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que perdoa nossos pecados. Amém. Brother, que saudade, quanto tempo a gente não se vê. O livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só. Arriscou tudo em outra direção. Resolveu pagar o preço, correr o risco de se machucar.
que não devo pressionar. Você sabe o que é certo e o errado, não me deve explicação. É a vontade de ter você de novo aqui, de ouvir no velho violão sorrir e chorar. E não importa o que você fez ou o que fizeram a você, o importante é o que Deus quer fazer. Se você deixar, se você quiser, seu lugar aqui em sua casa, só voltar. Se você quiser, se você voltar, seu lugar ainda está guardado junto ao Pai. Saudade, há quanto tempo a gente não se vê? No livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só. Arriscou tudo em outra direção, resolveu pagar o preço, correr o risco de se machucar. Não importa o que você fez ou o que fizeram a você, o importante é o que Deus quer fazer. Se você deixar, se você quiser, seu lugar é aqui em sua casa, só voltar. Se você quiser, se você voltar, seu lugar ainda está guardado junto ao Pai. Se você deixar, se você quiser, seu lugar aqui em sua casa, é só voltar. Se você quiser, se você Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. É o tempo de nós refletirmos sobre a palavra do Senhor e eu convido você que abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já viu esse texto estampado em algum adesivo, em algum carro, em alguma camisa, em algum outdoor. Já viu alguém repetindo esse versículo assim de forma triunfante, de forma alegre, de forma confiante. E eu sempre me perguntei, e ainda hoje eu me pergunto, o que o Paulo quer dizer com esse texto? O que ele está querendo dizer com essa mensagem bíblica? Porque eu já tive essa experiência, muita gente quando fala desse texto, muita gente quando repete essas palavras, está querendo dizer o seguinte: olha, nada pode me deter. Olha só, é o seguinte, nenhum obstáculo pode me parar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, Diego, é o seguinte, se eu orar e se eu tiver fé, Deus vai me dar. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece.
E aí eu fico pensando, poxa, será que isso é meio que um cheque em branco que Deus assinou para mim e para você, e a gente pode escrever qualquer coisa ali que ele vai nos dar, porque o céu é o limite, gente. Eu já vi gente falando que pode comprar, mesmo sem poder pagar, porque pode todas as coisas naquele que fortalece. Eu já vi gente falando de vingança. Não, eu vou me vingar assim, isso não vai ficar assim. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E será que é isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque, em primeiro lugar, o elemento mais básico, mais essencial da interpretação bíblica e de qualquer texto, não é buscar a intenção do autor. Não é buscar o que o Paulo quis dizer, o que o Isaías quis dizer, o que o Mateus quis dizer, o que o João quis dizer, né, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. É por isso que a gente ora, por isso que a gente pede iluminação do Espírito Santo, a gente pesquisa, a gente vai na biblioteca, a gente lê os livros, a gente ouve grandes professores, pessoas que sabem, que estudam. Para quê? Para a gente conhecer exatamente aquilo que o texto diz. E o exercício que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente esse. É dar uma olhada no contexto geral da carta aos Filipenses, depois dar uma olhada no contexto do versículo 13 e aí entender, iluminados por Deus e pelo seu Espírito, aquilo que ele de fato quis nos dizer. Então, primeiro, vamos dar uma olhada no contexto da carta aos Filipenses. É muito importante saber, por exemplo, que o Paulo escreve a carta aos Filipenses na prisão. Ele está preso quando escreve essa carta. E essa é uma das 4 cartas chamadas cartas da prisão. Junto com Colossenses, Filemão e Efésios, o Paulo escreve essas cartas de dentro da cadeia, muito provavelmente preso em Roma. Ele tirava tempo ali, né, entre as suas orações, seus estudos e sua evangelização, como a gente vê na carta, para poder comunicar-se com as igrejas que ele estava plantando, havia ajudado a plantar, estava abençoando através das suas palavras. Isso já é muito interessante. Porque, imagina, o Paulo está escrevendo um texto iluminado pelo Espírito Santo de Deus em circunstâncias difíceis. Né? Se uma prisão, se um encarceramento hoje não é uma situação de maneira nenhuma agradável, imagine há 2000 anos atrás. E ainda mais, preso por conta da pregação do Evangelho. Preso por desafiar o César e toda a religião romana, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Não é? E não apenas isso. Mas o próprio conteúdo da carta também nos impressiona, porque essa é uma das cartas mais pacíficas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Pacíficas em que sentido, Diego? Porque em muitas outras cartas do apóstolo Paulo, ele escreve para poder exortar a igreja, para poder corrigir a igreja. A igreja estava enfrentando problemas e o apóstolo Paulo escreve para poder aconselhar, orientar, falar, olha, vocês estão no caminho errado, olha, não é assim que vocês devem proceder. Filipenses não. Filipenses, ainda que tenha muitas orientações, elas vão mais no sentido de encorajar, de assim, animar os crentes da igreja de Filipos, encorajar a igreja. E também, então, esse primeiro elemento é primordial do Paulo escrever da prisão. Esse segundo elemento do conteúdo da carta também faz muita diferença. O Paulo está escrevendo para encorajar, para abençoar, exortando a coragem à igreja de Filipos, mas também a carta de Filipenses é marcada pela alegria. É pela alegria. Pelo menos 9 vezes ao longo dessa carta, o apóstolo Paulo vai exortar, vai encorajar os filipenses à alegria, ao regozijo. Por exemplo, Filipenses 1,18, ele diz, todavia, que me importa? Ele está falando da prisão dele. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vai para o Filipenses 2,17, ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, ou seja, mesmo que o resultado da minha prisão seja a minha morte, né, meu sacrifício, é isso que ele está querendo dizer, eu me alegro com todos vocês, eu me congratulo,
Filipenses 2,18, assim vós também, pela mesma razão, ou seja, porque o evangelho está sendo anunciado, alegrem-se, congratulem-se comigo. E ele faz isso várias vezes ao longo da sua carta, Filipenses 2,28, Filipenses 3,1, Filipenses 4,4, Filipenses 4,10. Em todos esses versículos, Paulo exorta, encoraja os crentes da igreja de Filipos a alegria, né? E isso é impressionante, ver um homem preso numa circunstância dificílima, escrever um texto tão rico, tão apaixonado, tão amoroso e que nos leva a nos alegrarmos. E aí, o primeiro destaque que eu faço aqui, já chamando a minha atenção e a sua, é que, com certeza, a alegria do apóstolo Paulo não estava em absoluto submissa, dependente das circunstâncias da sua vida. Ora, as circunstâncias, de longe, né, não eram as melhores, mas ainda assim Paulo se alegra, né? E a gente vai ver que ele se alegra no Senhor, como o texto nos diz. Esse é o contexto geral da carta. A gente vai agora analisar rapidamente o contexto do capítulo 4, versículo 13. Não é? Veja que se a gente começar a ler a partir do versículo 10 do capítulo 4, a gente vai entender um pouco mais o que o Paulo está querendo dizer com esse tudo posso. Porque ele diz assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que o Paulo está querendo dizer aqui? Ele se alegra com os filipenses, ele está feliz com os filipenses porque eles enviaram, através de Epafrodito, a gente vê isso nos versículos anteriores, uma oferta para o apóstolo Paulo, um donativo para o apóstolo Paulo, porque ele estava preso e aí não podia trabalhar, e aí ele precisava de sustento, né? E a igreja de Filipos se incomoda a ponto de cuidar do apóstolo nesse sentido, levando através do Epafrodito uma oferta. Isso traz alegria para ele, né? Porque é uma demonstração de carinho. Veja, ele faz questão de dizer que o motivo principal da alegria dele não era o dinheiro em si, não era a oferta em si, mas o gesto, a ação dos filipenses em favor dele. Ele fala isso nos versículos 11 e 12. Ele diz, ó, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O Paulo agradece e se alegra não por ele não estar passando necessidade agora que a oferta chegou. Não, ele sabe, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu já sei viver humilhado, eu já sei viver honrado. Eu sei enfrentar a vida quando tudo vai bem e desfrutar dela. Eu sei lidar com a vida quando os meus planos dão certo, quando as minhas orações são ouvidas, quando meu nome é exaltado, quando eu sou homenageado, como eu também sei lidar com as circunstâncias quando eu sou envergonhado, quando eu sou traído, quando eu sou passado para trás. Quando as pessoas falam o que vão fazer e não fazem, quando as pessoas me maltratam, enfim, quando as pessoas esquecem de mim, eu sei enfrentar situações de fartura e sei enfrentar situações de fome. Por isso, eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Cristo. Eu posso tudo em Cristo, porque Ele me fortalece. Essa é a tônica e a gente começa a entender o que ele está dizendo. Ele pode suportar todas as adversidades e ele pode desfrutar de tudo aquilo que é bom, porque Cristo o dá forças para isso. Cristo o fortalece. Cristo está perto dele para ajudá-lo a discernir as circunstâncias e como lidar com a realidade da maneira como ela se apresenta diante dele. Por isso, o Paulo não está dizendo, como nós começamos a dizer agora há pouco, por exemplo, que ele vai conseguir tudo o que ele quiser, que ele vai ter direito a tudo aquilo que ele desejar.
não é que ele vai dizer para o universo, ou que ele vai decretar com a força da sua palavra, isso como que de maneira mágica vai chegar até ele, de maneira alguma. Né? O evangelho, Paulo sabia que ele não é uma varinha de condão, que a gente aponta e de repente surge o nosso desejo como mágica. O Evangelho não está dizendo que agora que estamos em Cristo tudo vai ser fácil, não é? A nossa vida vai ser, como se costuma dizer, um mar de rosas ou um céu de brigadeiro. A grande lição que o Paulo dá para mim e para você nesse texto, quando fala que pode todas as coisas naquele que o fortalece, é que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Não porque ele é sábio demais, não porque ele é capaz demais, porque ele fez cursos demais, porque ele é inteligente demais, porque ele tem títulos demais. Não, de modo algum. Embora tudo isso possa ajudar na nossa caminhada, mas não depende em absoluto disso, porque senão dependeria do que nós podemos fazer. O Paulo fala que sabe lidar com qualquer situação porque Cristo está com ele. Porque Cristo o fortalece, porque a força de Deus o ilumina e o capacita a lidar com toda e qualquer situação. Por isso, ele diz ao longo da sua carta, por exemplo, que ele pode estar preso. Mas ainda assim ele se alegra porque a prisão fez com que o nome de Jesus fosse mais e mais pregado e ensinado. Por isso, ele chama a mim e a você a nutrirmos no nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Por isso ele pode dizer que confia plenamente que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Por isso ele reconhece que não chegou à perfeição. Não, ele continua prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, ele fala, por exemplo, para Evode e Sintique que elas podiam pensar em conformidade, podiam concordar, porque as duas estavam no Senhor, poderiam vencer os seus conflitos, as suas lutas, as suas diferenças. Por isso ele diz, por exemplo, tudo isso nessa mesma carta aos Filipenses, que eu e você não precisamos viver ansiosos. Antes, podemos colocar diante de Deus toda a nossa angústia, todo o nosso medo, toda a nossa aflição, toda a nossa alegria, todos os motivos que temos para agradecer, porque aí ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher o nosso coração. Por isso, ele é capaz de dizer que Deus, segundo a sua riqueza em glória, no versículo 19 desse capítulo 4 aí, há de suprir todas as nossas necessidades nesse sentido. Porque a palavra nem chegou à nossa boca ainda e Deus sabe daquilo que nós de fato precisamos. Ele é aquele que nos diz que é o nosso pastor. E porque é o nosso pastor, nada nos falta, de nada nós teremos falta. Por isso ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Caminhando para a conclusão, meu irmão e minha irmã, ler, entender a palavra de Deus é essencial para todos nós. A Bíblia, ela não pode ser um mero amuleto, né? Eu ouvia Helenice ontem falando que chegou num lugar, certa vez, e uma loja, parece, e viu uma Bíblia aberta. Né? E aí ela perguntou para a moça, né? Você é cristã? Você está com a Bíblia aberta aí? E aí a moça disse, não, na verdade eu não sou cristã, não. Eu só estou com a Bíblia aberta aí porque dá sorte. A Bíblia não é isso. De maneira nenhuma a palavra de Deus é um amuleto para a gente carregar de alguma maneira ou usar de alguma maneira na expectativa que a gente seja sortudo por conta disso. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. É a carta de amor, como alguém já disse, que Deus deixou para mim e para você. E nesse contexto das palavras do apóstolo Paulo, ele diz para a gente que nós podemos lidar com qualquer situação, com qualquer adversidade. Nós podemos desfrutar quando tudo vai bem. E nós não precisamos nos desesperar quando as circunstâncias estão longe de serem as melhores. A do apóstolo Paulo não era.
A nossa hoje, eventualmente, não pode ser como o mundo certamente não é. Lidando com a pandemia, lidando com o isolamento, lidando com a quarentena e todas as dificuldades socioeconômicas, pessoais, psicológicas que temos enfrentado todos nós. Contudo, eu e você podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, que nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Foi assim com Paulo, foi assim com nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para a cruz e ressuscitou o terceiro dia. Certamente é assim comigo e com você também. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te ajude a confiar naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Amém. A canção que vamos cantar, ela é uma canção nova, talvez a primeira vez que a gente cante na comunidade, na igreja, mas que tem uma mensagem de fé, de otimismo, e acima de tudo de confiança em Deus, de que Ele sempre está conosco, mesmo que as coisas deem errado, que as coisas não vão no caminho que a gente quer que vá, mas a certeza de que Deus está no controle de todas as situações. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, nem não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo em mim do Senhor, não aguento mais confiar em mim.
se a doença não curar, o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Receber a bênção agora e que Deus te dê uma semana muito abençoada e que você possa buscar, perceber os sinais de amor de Deus na sua vida. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.